Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem. Tá começando mais um episódio do Sim CT na Cultura. E a prosa de hoje mergulha na exposição impactante Cores Sem Gênero, Dogs Project, que questiona estereótipos por meio de personagens caninos em cartoon. Roda a vinheta pra gente, produção. Rádio CT apresenta Sind CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Bom, gente, como vocês, a maioria de vocês aí já sabe, o CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. E no episódio de hoje a gente recebe duas potências que vêm provocando o olhar e ressignificando espaços por meio da arte contemporânea. A curadora crítica e pesquisadora Francela Carreira. Seja muito bem-vinda, Francela. Oi, pessoal, tudo bem? Um privilégio para mim estar aqui com vocês. Muito gostoso compartilhar um pouquinho. Obrigada, viu, pelo convite maravilhoso. Ai, o prazer é todo nosso. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. E para engrossar esse caldo aqui também, a gente recebe a artista visual, ilustradora e muralista Fernanda Segolin. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Imagina, eu que agradeço, obrigado pelo convite. E tá muito legal estar aqui com você, Meire, com a Fran, minha curadora querida. Enfim, bora lá. Bora falar então dessa exposição maravilhosa. Eu quero saber tudo, quero saber como nasceu, né? Como nasceu a exposição em si, mas também como que nasce essa parceria de vocês, né? E o que que essa exposição vem provocando em vocês enquanto artistas mesmo, né? Eu acho que a Fernanda pode começar falando pra gente, né? Como que chega até aqui, como que deságua nessa exposição. Fala um pouquinho pra gente, Fernanda. Bom, essa minha pesquisa começou antes mesmo de eu pensar que era uma pesquisa, que era um projeto, né? Eram ideias minhas, esboços que eu venho guardando há muitos anos comigo, e faltava aquela confiança minha de botar, mostrar para o mundo, botar para fora, assim. E eu tive uma oportunidade em 2023, né? Eu ganhei um presentão de aniversário, uma mentoria com a Francela, que aconteceu lá na Galeria Poente. E, enfim, foi incrível ter esse acompanhamento ela conhecia meu trabalho, eu conheci o trabalho de outros artistas também que fez simultaneamente essa curadoria. E, enfim, ela conhecendo meu trabalho, ela viu que tinha algo interessante ali que eu poderia botar para fora, mostrar para o mundo. E, enfim, foi fundamental esse acompanhamento dela, assim, sabe? Porque nós artistas independentes, assim, para começar, é um caminho, é difícil, é um caminho árduo, a gente tem que ser resistência, né? Todos os dias. E ter um olhar, assim, dela, genuíno, humilde, assim, sabe? Foi fundamental, assim, porque, enfim, o mundo da arte também é difícil, tem muita competitividade, a gente acha que não tem. E, enfim, ela, com todo o carinho dela, eu botei para fora esse projeto. Eram personagens meus que estavam já, como eu disse, estavam muito tempo guardados dentro de mim. E eu e essa pesquisa foi crescendo, foi colocando mais elementos, ela foi tomando forma, e até chegar hoje, né, que desde 2023, eu olhando agora, minha exposição está chegando aí, faltam poucos dias, e fiquei, caramba, eu fiz tanta coisa e cheguei até onde aqui hoje, né? E eu vejo tudo isso para trás. Caramba, eu achei que não seria possível, assim, sabe? É muita gente apoiando, muitas amigas minhas, artistas que já exporam também, e um apoia o outro, então é fundamental ter esse apoio todo.
Demais. E você falou, né, sobre sobre ser resistência e ser resiliência, né? Porque realmente, assim, é um caminho muito árduo, eu acho que sobretudo para nós mulheres, nas artes, assim, são vários recortes, né? E também aqui no Vale do Paraíba, né? Porque, assim, o Brasil já é um lugar, assim, meio hostil para artista mulher, né? Mas eu acho que o Vale do Paraíba, assim, para a gente conseguir fazer com que as pessoas absorvam e entendam a importância das artes nas nossas vidas, né? Que, aliás, a gente está cercado por arte. Às vezes a pessoa fala, não consumo arte. Impossível. Não tem como, né? Então a gente tem todos esses desafios, né? E eu queria que você falasse antes da Francela falar, por que os personagens caninos, assim, o que que te remeteu? Qual que é a vibe disso, assim? Eu, eu trago no meu trabalho muito referências minhas da infância. Eu era uma criança que saía da escola, ia para casa e ficava assistindo desenho animado. Então, eu consumo muito cultura pop, cultura geek, e que está presente em muitos personagens lúdicos, assim, sabe? Sim. Personagens imaginários, coloridos. E, enfim, cachorrinhos é uma figura agradável, assim, todo mundo gosta. Eu tenho um, Costelinha, que eu adotei. E, enfim, eram rascunhos meus que me veio à cabeça, muita referência também da internet, que a gente consome muitos videozinhos de cachorros fofinhos. E eu achei, quando eu desenhei o primeiro, assim, nossa, tá legal, mas essa figura, esse design desse personagem tá bem legal, e eu decidi explorar mais, e eu desenhei mais os amigos, né, desse principal que eu desenhei, os companheiros dele. E, enfim, é por gostar muito, assim, sabe? E achei que casou muito com essa ideia minha. Aí nasceu o Dogs Project. Muito bacana, e é legal que conecta, você consegue conectar a tua arte tanto com pessoas adultas, mas quanto com crianças também, eu acho que com o público em geral, né? Assim, uma super sacada, porque como não amar cachorrinhos, ainda mais cachorrinhos tão Sim, sim. fofos, né? Na exposição é minha, ela é entrada livre, né? Então é para agradar as crianças, os mais velhos. Vai ser nostálgico para os mais velhos, né? Que eles vão meio que lembrar da infância, da época que assistia desenho animado, e para as crianças vai ser inspirador, né? Que é divertido ver um personagem assim. Então, essa é a ideia. Muito legal, muito legal. É importante também a gente envolver a criançada desde pequena, assim, nesse mundo das artes, né? A gente vê que, infelizmente, com essa era, né, com esse advento da internet, que também é importante para nós, mas a gente sabe que as artes, ela acabou ficando, de certa forma, em segundo plano. É importante ter esses espaços, assim, que acolhem as crianças também, que acolhem o público de modo geral, e as mamães podem ir visitar e levar seus filhos, né? Olha que legal, e ter essa imersão conjunta aí, muito, muito massa. E Francela, fala pra gente quando que nasce essa parceria aí, né? Eu queria que você falasse também o que que provoca em você, enquanto curadora mesmo, assim, essa exposição da Fernanda. Fala um pouquinho pra gente também de como você também, Francela Carreira, desagou nessa exposição. Então, como a Fer falou, a gente se conheceu por causa de uma mentoria. A primeira mentoria que eu di foi uma mentoria gratuita na Galeria Poente, e aí por acho que foram 4 dias que eu di para vários artistas do Vale Paraíba, mais ou menos as ferramentas que o artista precisa saber para desenvolver sua carreira artística. E são ferramentas assim que eu sempre falo, gente, todo mundo deveria saber, né, para conseguir profissionalizar sua produção, porque foram coisas que eu tive o grande privilégio de aprender na minha faculdade, mas eu aprendendo e falando, tipo assim, esta aula seria a primeira aula que na faculdade de arte deveríamos dar, porque a gente sabe técnica, a gente sabe poética, a gente sabe escrever texto, mas na vida real a gente precisa pagar contas, precisa aprender a precificar obra, precisa vender nossas obras, colocar uma apresentação interessante, adaptar a diversos públicos. Então foi aí que eu iniciei a mentoria e agora é uma mentoria que eu faço faz 7 anos atrás, eu já fiz no meu país, já fiz no México, já fiz várias vezes aqui no Brasil e eu faço agora uma vez por ano em conjunto com Paulo Rosa, que é produtor e o galerista da Galeria Poente. Então ele coloca muito
sua visão como produtor, eu coloco muito a minha visão como curadora e gestora cultural, que foi a segunda carreira que eu fiz. Então, foi assim como eu conheci a Fer e eu fiquei encantada assim, pelo trabalho da Fer. A Fer falou uma coisa que eu ainda lembro. Meu trabalho como mentoria, como curadora, é muito de escuta. Tem muitas coisas que, obviamente, eu não vou saber. Então, eu aprendo muito dos artistas. Então, estou escutando, estou anotando e depois eu vou pesquisar, vou estudar quais que são as estratégias que funcionariam para esse artista, porque não todas as estratégias funcionam igual de uma pessoa para outra, mas tem que pensar geopolítica, tem que pensar como está economicamente a atividade cultural e artística no Vale Paraíba. Então, são coisas que você tem que analisar para dar uma resposta mais clara assim para o artista que está fazendo essa mentoria com você. Então a Fer falou assim, eu vejo assim essa a construção das minhas personagens também desafiando um pouco essas cores de gênero, que é o rosa para menina ou azul para menino. E eu falei, é isso, menina. Que a gente está conversando. Isso que a gente tem que conversar não só com os adultos, com pais e mães, com as crianças também. Porque, assim, vem muito também dos pais proteger, resguardar as crianças. E não, meu filho não pode brincar com bonecos. Muito na mentalidade de o que vão falar os outros, né? Então, não é culpabilizar o pai, mas também colocar os pais para reflexionar em conjunto com os filhos e de uma forma criativa, de uma forma muito brincalhona, como a Fer coloca. Então, eu acho que a Fer já tinha a pesquisa dela. E eu, como mentora, eu só fui ajudando a ela a conseguir escavar isso e recuperar e colocar na produção que ela faz, que é muito incrível. Então, ela toca essas nuances de uma forma muito gostosa de ver. Então, por isso, eu fiquei muito emocionada quando ela me convidou para ser parte da exposição dela como curadora. Eu falei, nossa, eu me senti assim muito, muito feliz mesmo para continuar falando sobre isso, para colocar isso na reflexão com o público do Vale Paraíba, que foi o que você falou. É uma cidade um pouco mais resguardada do, vamos falar, o resto de São Paulo, né? Sim, totalmente. O Vale do Paraíba, que inclusive é a última região do Brasil a abolir a escravidão, por exemplo, né? A gente ainda tem esse resquício extremamente preconceituoso, racista, homofóbico, nanana, vários recortes aí, né? E importante demais a gente abrir esse diálogo aqui. Inclusive, eu tenho uma música com a Preta Ari que a gente fala, né? Chama Rosa é só uma cor. E a gente fala sobre essa temática, inclusive, também, que são esses padrões, essas crenças limitantes, essas coisas que são colocadas na gente desde a primeira infância, né? E a gente vai reproduzindo isso e vira essa bola de meia, assim mesmo, essa bola de neve, né? Enfim. E que importante, né? A gente, através da arte, conseguir ressignificar, né? E trazer essas reflexões mesmo, muito, muito bem falado. Francela, você está aqui no Brasil faz bastante tempo? Olha, eu estou há 10 anos, 10 anos. há 10 anos aqui no Brasil, mas já transitei entre São Paulo, Floripa e agora em São José dos Campos. Eu amo o Brasil. Ai, que delícia, bom demais ouvir isso. Que legal, que bom que as nossas artes se encontram também, né? Eu queria que vocês falassem também justamente dos desafios, né? Eu acho que a Francela, inclusive, pode falar até nessa ótica assim internacional, né? Porque vem da Guatemala, né? Guatemala, né? Sim. E como que é assim os desafios para vocês trabalhar esses estereótipos, inclusive através das artes visuais, né? E os desafios em si de trabalhar com artes visuais, de trabalhar sendo mulher, né? Enfim, tudo essas coisas, né? Vocês conseguem ter assim um bom acesso a espaços, né? Para poder demonstrar arte, porque é isso, o artista precisa mostrar a arte, né? Não somos nada se a gente não mostrar a arte. Queria que vocês falassem um pouquinho também desses desafios aí. Então, não é fácil. Eu acho que curador, artista, se tem que virar em 5 versões. Tem que ser
curador, tem que ser gestor, tem que ser redator, tem que ser assim, tudo ao mesmo tempo. E eu acho que assim um papel muito grande que cabe em nós é ensinar as pessoas com as quais a gente está trabalhando que nosso trabalho faz diferença, que nosso trabalho é profissional, que nosso trabalho vai entregar um projeto muito bem acabado. Então, quando nos convidam para fazer projetos gratuitos, sendo que a gente vai ficar semanas trabalhando de graça, sem ganhar nada, aí quem está perdendo é o curador, é o gestor, é o artista também. Porque a gente não se está dando a colocar que nosso trabalho é remunerado. A gente estudou para isso. A gente estudou para ser crítico e a gente não estudou um ano. A gente estudou muitos anos. E muitos anos escrevendo, muitos anos tentando buscar um espaço de produção, porque assim, são muitos artistas que têm Brasil, vamos falar do Vale Paraíba, muitos artistas bons, que têm o Vale Paraíba, bons mesmo, falam, nossa, incrível, o sea, facilmente levaria internacionalmente a tal artista, né? Só que o espaço a gente não tem. Então, quando dá um espaço, é assim, muito na miséria. Então, a gente tem que ficar pensando assim, cara, mas eu também vou fazer uma produção muito profissional, eu preciso ser remunerada assim. Então, ou você pega ou você não pega. Eu normalmente já não pego os trabalhos, porque eu acho que se eu vou fazer um trabalho assim, eu vou me dedicar muitas horas para fazer um projeto muito legal, um projeto que converse com o público, que converse com todos os públicos, na verdade, um projeto que seja com acessibilidade, um projeto que tenha uma forma de comunicação simples e fácil de absorver, e um formato de expografia que todo mundo pode acessar. Então, tudo isso são os desafios que você vai construindo na sua carreira. Então, tem que ser remunerado, sim. Imagina, é engraçado que pode ser que uma empresa chegue a um arquiteto e fale, e aí, quanto que você cobra? Tanto, beleza. Mas o curador, e aí, eu achei que você fazia de graça, sabe? Então, são coisas que a gente tem que aprender a selecionar e falar, cara, não, porque se eu falo sim a um trabalho gratuito, eu estou tirando essa oportunidade a outras pessoas, aos meus artistas que vão trabalhar comigo de não ser pagos, de ser a mesma coisa de sempre, de entregar uma exposição bem mais ou menos, só por ter um nome interessante, mas o artista não está sendo pago, sendo que o artista pagou material, pagou tempo, pagou pesquisa. Quando falo pesquisa, é estudar, os artistas estudam mesmo. Eu acho assim que a profissão do artista não é só o artista é muitas coisas, o artista é muito diverso. O artista, eu já tenho trabalhado com artistas que são biólogos, que são médicos, ou artistas que são mães, que são um trabalho assim, lindo, 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 que trabalham assim através de essa maternidade. Então, cada especificidade é muito importante e tem que ser remunerado. Então, a primeira questão que a gente vai trabalhando é se apropriar de uma forma desses espaços que seja segura e ética, não só para você, sino para seus artistas também. Bom, muito bom. Eu tenho essa dificuldade de precificar e de. Eu acho que às vezes também é até uma coisa meio que interna que foi tão estabelecida na gente, né, que a gente precisa se desconstruir para construir uma outra versão de nós mesmas, né? Assim que não, olha, é isso, eu tenho muita dificuldade com o não de modo geral, né? E aí quando fala em precificar, é meio que você falar isso, sobretudo porque a gente cria uma rede de amigos muito grande, e aí fica até o recado para os nossos amigos que estão assistindo, que não dá para misturar, né? Amizade é trabalho, né? A gente é artista e a nossa arte é o nosso trabalho, né? A gente precisa pagar o boleto, precisa fazer a manutenção das nossas artes, que é caro pra caramba, né? Então, enfim, é isso, mas muito Parcela o legal. trabalho, parcela. Não faço É, preço, parcela o trabalho, né? Aí funciona. Mas acho assim que uma coisa que você falou também, que ser mulher dificulta muito também, porque a gente fica pensando, nossa, será que estou fazendo certo? Mas olha o trabalho desse menino, é muito melhor. É não sei o quê, ele está cobrando isso, estou cobrando o mesmo preço, acho que eu vou diminuir. Então a gente fica, tem uma cobrança. Eu falo porque comigo acontece a mesma coisa também. E eu tenho aprendido assim bem devagar. Assim que eu sou curadora como qualquer outro curador. Eu preciso manter meus preços de trabalho como qualquer outro curador. E acho que nós artistas também. sim, É, total. é bem difícil mesmo.
Sim, é a tal das crenças limitantes, né? Mesmo assim, a gente precisa entender que não, né? Isso é estabelecido e a gente precisa quebrar essas barreiras mesmo também. E, Fernanda, e para você, assim, quais os maiores desafios, né, aqui no Vale, enquanto artista de modo geral? Acho que até para furar a bolha, né, também, eu vejo que a gente, enquanto artista mulher, a gente tem essa dificuldade também, às vezes, né? Eu não sei se para você é também. Fala pra gente aí das suas dificuldades, inclusive também até para conseguir chegar no lugar dessa exposição agora. É, quando a Fran estava falando, eu estava lembrando, eu sou formada em design gráfico, né? E design gráfico é uma profissão também que não é muito bem valorizada, né? Ai, faz um logozinho aqui simplinho. Ai, você só leva 5 minutos para fazer isso? Ah, então é uns R$ 20, R$ 30, né? Mas é isso, a gente tem que ensinar as pessoas que tá, eu levei 5 minutos, mas eu fiz 4 anos de faculdade. Eu tenho quase 20 anos de carreira. Se eu levo 5 minutos, é porque, né? Então a gente tem que conscientizar, botar na cabeça das pessoas que sim, nosso trabalho é igual como qualquer outro. Precisamos ser pagos, precisamos pagar boletos, aluguel. E, e eu trabalhei muito tempo em agência de comunicação, aquela jornada louca, né? E de entregar, produzir muito, receber um salário muito baixo, e foram anos trabalhando isso, e minha cabeça foi tipo, a minha vida é essa, vou fazer isso, vou ganhar pouco, agora a minha jornada é recente de trabalhar mais com manual, né? Sair um pouco da tela do computador e ir para pintura, né, colagem, essas coisas. E nessa acompanhamento, nessa mentoria, nessa oficina que a Fran deu, que ela passou tudo, a gente tem que aprender a precificar o nosso trabalho. E falei, caramba, é mesmo, o material é caro. É, a gente, enquanto está pintando uma tela, a gente também está atendendo outros clientes. Eu tenho vida dupla, assim, sabe? Eu só viver de arte não paga tudo. Eu continuo trabalhando com design, sou ilustradora também. E, enfim, desafio também de falta de espaço para poder expor, assim, sabe, incentivo. É, e também da mulher, né? Da dificuldade da mulher que na época da minha faculdade eu me senti muito retraída. Na época, a aula de desenho, eu vi aqueles meninos desenhando muito, com os melhores materiais, e falei, caramba, eu sou aqui, não desenho nada. E eu tava lembrando disso ontem, e, e minha amiga na época da faculdade falou, Fernanda, por que você desenha? Não sabia que você desenhava. E eu escondi meus desenhos de vergonha, assim, sabe? Me sentia inibida, assim, sabe? De ver. E isso já é de anos, assim, histórico. O homem sempre teve à frente, sempre é, teve acesso. As mulheres, na época, muitos anos atrás, as mulheres não tinham acesso a desenho ao vivo, né? De ver o modelo vivo, né? Porque era só homem que podia ver o homem pelado, ou ver a mulher pelada, e a mulher não podia. Então, Sim. isso vem até hoje, assim, sabe? Por isso que a gente pensa assim, a gente não tem portas abertas, a gente não tem espaço, porque é desde aquela época lá atrás, assim, sabe? E a Sim. gente quer entender por quê. Por causa disso, assim. Uma loucura, né? É uma loucura. São muitas coisas que a gente vê como o patriarcado tá aí, pega mesmo, né? Em qualquer lugar, assim. E se a gente não tiver, assim, juntas. E é por isso que eu acredito muito no matriarcado, assim, nessa nova era. Das mulheres mesmo tomando a frente, né, e fazendo por si e se coletivando, né? Eu acho que a força do coletivo das mulheres é muito importante para que a gente consiga avançar, porque somos nós que acreditamos umas nas outras e a gente que entende as nossas próprias narrativas e dores, né? Então eu acho que faz todo sentido quando a gente está juntas, né? Eu queria, inclusive, que vocês que estão do outro lado da telinha deixassem aqui pra gente aqui embaixo, se vocês já conheciam essas maravilhosas que estão com a gente hoje aqui, né? Quem vai estar indo lá acompanhar a exposição, isso é muito importante, porque também daí não adianta ter um espaço se não tem um público, né? E não adianta ter o público sem o espaço. Então, precisamos de tudo certinho para a coisa poder fluir. E, gente, a produção está colocando aqui no rodapé as redes sociais de ambas.
tá? Então, e também vai deixar o link na descrição desse vídeo. Acabando aqui, vocês podem ir lá e se inscreverem, se conectarem. Eu falo muito isso aqui também, que a parte das redes sociais hoje a gente tem essa possibilidade de se coletivar, se aquilombar, né? Enfim, a parte das redes sociais, isso também é um agente de fortalecimento pra gente, né? Infelizmente, vivemos numa sociedade que ainda são números, né? Tem até isso também, né? De dificuldade pra gente continuar avançando. Então, são muitas coisas. E se inscrevam aqui também, tá rolando o chat aqui embaixo, conversa com a gente. Vou descer aí, vou responder todas e todos e todos vocês, certo? Eu queria que vocês falassem também que caminho que vocês enxergam, assim, para que a arte ela continue sendo essa ferramenta de transformação social e de construção dessas novas narrativas mesmo, né? Como você vem trazendo a partir do cartoon, né? A questão das cores, a questão, né, de ser um acesso possível para pessoas de todas as idades, né? Enfim, queria que vocês falassem, assim, que caminhos que a gente pode, assim, de repente, seguir aí para avançar. Quer palavra? Tá bom. Eu acho que é importante primeiro trabalhar em coletivo. E uma coisa que vocês têm que, artistas, é muito importante que vocês pensem e considerem na hora de começar sua carreira artística. Aproveitem as leis de incentivo. Eu vejo as leis de incentivo com uma paixão. Eu sei que tem seus certos e os errados. Mas, assim, meu país, Guatemala, nunca teve e não tem leis de incentivo hacia a cultura. Então, o artista que está lá está sobrevivendo por sobrevivência mesmo, porque todo mundo sabe que ser artista só por ser artista no início da carreira não se sustenta. A gente tem 4, 5 trabalhos, às vezes, ao mesmo tempo para sustentar nossa carreira artística. Então, eu acho assim muito importante vocês dar uma olhada em que são essas leis de incentivo, usufruam delas, escrevam os projetos e façam em coletivo. É muito importante tipo, organizar assim, as amigas que são artistas também, os amigos, quem for. E, gente, vamos tentar escrever um projeto, já que a gente não tem assim, espaço aqui para fazer uma exposição, vamos escrever um projeto. Se somos 3 artistas, ah, mas eu não tenho mestrado, não importa. Ah, mas eu não tenho 100 anos de carreira, não importa, gente. Assim, o júri não está pensando assim, se você tem mestrado, doutorado, ou sei lá quantos anos de carreira. Não, eles estão vendo projeto, um projeto interessante, um projeto que seja viável, um projeto que tenha acessibilidade. Então, eu recomendo assim, que vocês tenham esse olhar cuidadoso de estar ao tanto dessas leis de incentivo que estão acontecendo aqui em São Paulo. Falo isso também porque quando eu morei em Floripa, eu olhava que os editais que saíam em São Paulo eram muito mais legais que os outros editais que saíam em outros estados. Então, por exemplo, o ano passado teve um edital de residência artística. Eu nunca vi um negócio desses na minha vida. Eu falei, gente, olha que legal. Teve uma amiga minha, a Cláudia Epifânio, que ela entrou nesse edital, deu certo, ela fez uma residência super legal, então ela aproveitou disso. Então, é uma forma interessante de você ser remunerado, assim, sabemos que não a melhor remuneração do mundo, porque esse dinheiro vai se desplazando em diferentes coisas, mas de uma forma assim que você comece a entender como funcionam as leis de incentivo para tentar editais com maior cachê, você trabalhar em conjunto com outras pessoas que você vai conseguir remunerar e a opção de a gente conseguir espaços para expor, que também está sendo uma dificuldade muito grande aqui em São José. A gente tem que máximo uns 4 lugares para expor e às vezes os lugares nem respondem, nem dão carta de anuência. É difícil. Então, achar um espaço é muito complicado. Então, nesse momento dessa luta por encontrar espaços, realmente qualquer coletivo vai ser fundamental. Em qualquer lugar do Vale Paraíba é fundamental essa união das pessoas, né? De fato, É, total. a Fran falando, agora eu fui lembrando, ter essas minhas amigas também, artistas, escrevendo junto esse projeto, né, que escrevemos ano passado, e as 4 que escreveram juntas, as 4 passaram, e que loucura, foi loucura, porque
é aquela coisa, primeira vez que eu estou escrevendo, não vou passar é, a Francela e o Paulo já falando, Fernanda, tudo bem, são passar, tudo bem, eu sei, é meu primeiro, vai ser para treinamento, né, para eu me preparar para o próximo, e enfim, foi fundamental a ajuda de todas, uma apoiando a outra, uma ajudando a outra, passar no edital para mim era um sonho tão distante, era uma coisa que jamais ia conseguir, e foi com a ajuda do coletivo de mulheres se apoiando, e foi fundamental. Mas é sobre isso, né? Porque daí a gente consegue compartilhar também. Não que o fardo vai ser, não vai vir, né? Não que você não vai sofrer no processo, porque não é fácil também escrever um edital, né? Eu faço captação de recursos e assim, eu já fiquei doente de ir para o hospital. Literalmente, assim, é muita coisa, assim, você fica, né? Ainda mais eu que sou ansiosa. Mas quando você está em coletivo, você consegue dividir, né, essa responsa toda e trocar, né? É tão importante conversar, falar, né? Então, eu acho que fica mais leve mesmo, vocês têm toda a razão. Bom, a gente está chegando no final, mas assim, uma coisa muito importante de dizer para quem quer visitar a exposição. Eu queria que vocês falassem o que que as pessoas vão encontrar nessa exposição, o que elas vão poder ver lá, né? E assim, quando também, onde, é de graça, não é, tem que pagar. Fala pra gente também agora desse momento que tá chegando. A abertura da minha exposição, a vernissagem, vai acontecer dia 11 de julho, às 18 horas, no Pavilhão São José, do Parque Vicente Aranha. Vai ter uma duração de um mês, de 11 de julho a 11 de agosto. Ela vai abrir de quarta a sexta, das 13 horas às 19 horas, e de sábado e domingo, das 9 a 15 horas. É, vai ter um monitor lá para receber os visitantes, mas vai ter dias que eu vou aparecer lá também para interagir, para distribuir algumas artes minhas. E o evento é gratuito, entrada livre, é só chegar com acessibilidade. E tá uma exposição que eu preparei com muito carinho, com muito amor. E tá muito, para mim, tá muito linda. Com certeza para nós também. E, ô, Fernanda, quem quiser adquirir as peças, vão poder adquirir também os trabalhos? Então, né, esses trabalhos foram produzidos exclusivamente para a exposição, né? Quem sabe mais futuramente, mais para frente, com certeza. Então é isso, gente. Se conectem com a Fernanda, porque daí, quando ela liberar as obras dela aí para vocês, vocês já podem ir lá adquirir de primeira mão, entendeu? Eu vou querer, com Amém. certeza. Francela, você como curadora, né, dessa exposição magnífica, assim, o que que você diria pra gente que a gente pode esperar, assim, né? O que que as pessoas que vão poder esperar, assim, encontrar lá? Gente, tem que visitar, ponto. Porque é um trabalho danado da menina, tipo, estar de dezembro até agora produzindo, construindo, pensando toda a imagem visual, a linha visual, as cores, uma coisa linda. Então, vão lá a prestigiar essa artista maravilhosa, perguntem mil coisas para ela. Perguntem também, assim, não só na produção, também como ela de incentivo que a gente participou, né, da Fundação Cassiano Ricardo, que é quem está financiando todo este projeto em conjunto com o Parque Vicente Aranha no Salão São José. Então, vai estar muito interessante, muito dinâmico. É assim, eu estou muito emocionada por já começar essa exposição. Tem vezes que eu tenho sonho, assim, meu Deus, vai chegar. Porque está muito gostoso. É uma exposição assim, gostosa, que tem que ir em família, ou pode ir sozinho. Então, se você está lá no Vicente Aranha, lembra que tem a exposição, vai lá visitar. E, por favor, eu só pido um favor para vocês. Assinar a lista de presença no caderno, que a gente sempre precisa entregar no final da exposição para falar, gente, vocês viram? Chegou gente, a gente falou que ia ser legal, então, por favor. A gente cumpriu, assim, uma meta de pessoas que a gente quer que participem, né? Então, vai ser muito especial. As últimas três exposições que têm acontecido no Vicente Aranha têm sido muito lindas, muito bem feitas, muito receptivas, cada uma delas, do jeito do que artista é. A gente
É engraçado porque a gente vê muito nas obras o jeitinho da artista, o jeitinho que fala, que veste. Então, vocês estão vendo uma extensão da artista a partir dessa exposição. Então, não perca essa oportunidade, por favor. Que Ah, delícia! E interessante. eu tenho show agora em julho, lá no Vicentina, no Bambuzal, então já vamos arrastar todo mundo com cantautoras do Vale, já arrastar todo mundo para poder ver a exposição da Fernanda, magnífica. Fala, Fer. Não, então, como foi a primeira vez, né, que eu estou tendo um projeto financiado, a minha preocupação é de entregar o máximo que eu puder, assim, eu quero entregar uma coisa bonita, bem feita, e para o público gostar, ter gosto de visitar, assim, sabe? E eu mostrar, mostrar meu serviço também para a fundação, né? Porque, nossa, e enfim, minha mãe sempre me levou em museus, né? Visitar exposições, e aquilo como eu hoje me vem até hoje adulto, assim, lembro da exposição que eu visitei quando era criança, assim, então aquilo impacta, assim, sabe? Então dá gosto de você ir numa exposição legal, bem montada, com uma curadoria legal, assim, com uma equipe que eu tive um prazer de montar uma equipe muito legal comigo, assim, cada um tá trabalhando para entregar uma coisa legal, assim, sabe? Então essa é a minha preocupação de eu poder continuar, né? Para eu poder pegar mais projetos mais para frente. E é isso. É isso, já estou aqui na torcida de camarote, com certeza, para que você realmente assim pegue vários projetos e também fure a bolha e volte aqui mais vezes. Na terceira pode pedir música e volte mais vezes para poder falar desse projeto, desses projetos todos, né? Porque eu acho que é isso. Eu acredito muito na arte como essa ferramenta de transformação e a gente tem vivido um mundo muito sombrio, né? Assim, muita guerra, muita coisa acontecendo, né? Então, que bom a gente poder ter a arte aí como esse refúgio mesmo, né? Esse norte. Então, assim, parabenizar vocês, parabenizar também a Francela aí, nossa curadora maravilhosa. Desejar sucesso, Francela, que vai estar em outros projetos também, né, das meninas aí que vão estar expondo, e com certeza a gente vai falar muito dela por aqui. E eu espero que no dia que eu for ver a exposição eu consiga ver vocês. Mas se não der, eu mando uma foto lá e marco vocês no Instagram. Façam o mesmo, gente. Vocês estão do outro lado. Vá lá. Agora as redes sociais delas vão estar aqui. Vocês vão lá na exposição, tira uma foto e marca elas no stories de vocês, que daí, né, enfim, a gente consegue propagar isso para mais pessoas. É isso? Fiquem à vontade para fazer as considerações finais. Queria agradecer mais uma vez por esse espaço, né? Essa oportunidade de poder falar do meu trabalho, falar sobre mulheres artistas independentes aqui do Vale do Paraíba. É tão importante, né, ter esse espaço de comunicação. E, enfim, eu sou muito fã de você, Meire. A terceira vez eu vou pedir a sua música. Adoro. E brigadão, brigadão, brigadão por estar aqui. A Fran, minha curadora, queria dar saudade de você, melhoras. E ansiosa para nossa exposição, hein? Demais, demais. Olha, a casa está de portas abertas aqui. Faço minhas suas palavras, né? Importante esse espaço demais. Já agradeço o Sindicato de Ciência e Tecnologia, né, do setor aeroespacial. Agradeço também a Shirley, que é a nossa editora. A gente está com esse programa, que é um programa dirigido e regido somente por mulheres também. E quando a gente fala que mulheres vão transformar, que a revolução será feminista, é sobre isso. À vontade, Francela. Só agradecer mais uma vez por esse espaço, que é muito importante a gente dividir opinião sobre o que está acontecendo aqui no Vale do Paraíba. Muito interessante se atualizar sobre os acontecimentos de agora. E por esse espaço muito especial, eu adorei te conhecer e espero estar em umas próximas aí contigo. E aí passa a informação de onde é que vai ser esse evento no Bambuçá. Eu fiquei curiosa, eu quero ir. Ai, que demais! Com certeza, passo sim. Quero me conectar contigo também. Já adorei a prosa. Fiquem à vontade para voltar quantas e mais vezes quiser. Quero conversar muito contigo também, Francela, depois e falar um pouco, né, dessa sua
vinda para cá, né? E como que foi e tudo mais. Eu acho que é isso, né? Importante a gente falar sobre mulheres que estão aí, né? Vencendo, né? Porque eu acho que quando Fernanda vai lá e escreve um projeto e é contemplada, a gente venceu, não foi só a Fernanda, né? Nós mulheres vencemos, né? Quando você consegue estar aqui no Brasil trabalhando com a sua arte, com aquilo que você, né, se propôs a fazer, todas nós vencemos juntas, né? Então, eu acho que é sobre isso. Muito obrigada, viu? Quero agradecer também vocês, que estão do outro lado da telinha aí, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do Sindicato na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. E agora o programa acabou, vocês já podem ir lá se conectar com essas duas queridas maravilhosas aqui e eu vejo vocês lá na exposição, hein? É sobre isso. Um beijo.